Tá na mochila preta. Deixa a gente começar aqui que eu ligo. Glória a Deus. Pai do Senhor, povo de Deus. Vamos orar? Eu quero te convidar para você que pode ficar em pé nessa noite conosco. Vamos ficar em pé um pouquinho? Fique em pé, só você que pode, só você que está descansado, só você que está com as pernas boas ainda. Deixa eu te dar uma notícia maravilhosa essa noite. Sabe quantas pessoas estão nesse momento num leito de hospital, querendo ficar um pouquinho em pé e não pode? Hoje eu estava conversando com um amigo querido que eu não vi há muito tempo. E esse amigo passou por algumas coisas e eu nem fiquei sabendo. E hoje a gente tirou um tempo conversando e orando juntos. E ele me dizia: Ítalo, eu fiquei 16 dias na UTI por causa de um Covid. E durante esse tempo eu tinha vontade de ir ao banheiro. E eu pedi às pessoas para que me levasse ao banheiro. E ninguém me explicava por que eu não poderia ir ao banheiro. Eu estava cheio de tubos, cheio de acessos, algumas para me alimentar, outras para drenar o alimento. E eu me agoniei para ir ao banheiro. E eu comecei a arrancar todos os tubos que tinha, que me alimentava, as sondas, porque eu não estava querendo dar trabalho para as pessoas que estavam cuidando de mim. Eu só não tinha compreendido ainda que eu não poderia ir no banheiro com aquele tanto de tubo, com aquele tanto de sonda, que não tinha como alguém carregar aquele tanto de aparelho até o banheiro. E eu só queria levantar para ir até o banheiro. E eu não podia. E aquilo me fez pensar muita coisa. E quando eu comecei o culto hoje, chamando vocês para a gente orar e pedir a vocês para a gente ficar em pé para orar, na hora eu me lembrei dele. E ele disse assim: eu tinha vontade de levantar para ir ao banheiro, eu tinha vontade às vezes de ajoelhar para conversar com Deus, mas eu não conseguia nem sentar. Eu estava usando uma fralda para fazer minhas necessidades. E em momento algum eu reclamei. Então, assim, eu acho, não é nem que a gente reclama por ficar um pouquinho em pé, mas você dá um valor diferente por poder ficar um pouquinho em pé. A gente começa a mudar as óticas da nossa vida, porque às vezes a gente acha que essas coisas nunca acontecem com a gente ou com alguém perto da gente. E nós perdemos pessoas muito próximas. Nós perdemos 2 tios, um da parte da minha família, outro da parte da família da minha esposa. E é muito triste a gente perder pessoas que a gente ama para essa doença tão horrorosa. E não teve nem velório. A gente não pôde nem se despedir. E a gente está aqui hoje vivo, celebrando a vida. Nós estamos aqui hoje nos alegrando
Nós estamos aqui hoje contentes porque eu posso pular, cara. Pula aí onde você está. Pula aí, dá aí, faz assim, ó. Ei, dá um pulinho aí, agradece a Deus, diz: Senhor, obrigado, porque alguém disse assim, pula, e eu pude pular, cara. Eu estou em pé, eu consegui chegar aqui com as minhas pernas, com a tua graça, com a tua proteção, com os teus livramentos, mas a capacidade de caminhar o Senhor me deu de chegar até aqui. Nós só temos que agradecer. Então esse culto aqui é um culto de celebração, é um culto de agradecimento. Porque está dando tudo certo? Não, não é porque está dando tudo certo. É porque mesmo em meio à morte de parentes muito queridos, de pessoas muito próximas, também tem vida próximas. Tem pessoas sendo libertas. Esse amigo ficou entubado por 16 dias e hoje estava rindo e conversando comigo. Você, até hoje eu ainda não peguei essa doença, e se Deus quiser não pegarei, se Ele quiser também. Mas você sabe o que é que a gente tira de tudo isso? Ele está conosco o tempo todo, e é isso que mais importa. Ele está com você aí agora, ajudando você a pular quando você ouviu uma voz dizendo pula, ajudando você a ficar em pé, ajudando você a chegar até aqui. Ei, e não é porque tudo está dando certo, não é porque tudo está dando certo, porque muitas vezes seu dia foi difícil hoje. Às vezes teve muitos contratempos para que você não chegasse até aqui, mas até nisso Deus te deu vitória, cara. E tu está aqui hoje, louva a Ele. Vamos nos alegrar na presença dEle, vamos louvar a Ele, vamos agradecer pelo emprego que Ele nos deu, pela família que Ele nos deu, por essa família em Cristo maravilhosa que Ele nos proporciona fazer parte. Vamos orar agradecendo. Hoje é um culto de celebração, é um culto de alegria, é um culto de despertamento. Deus tem algo para falar ao teu coração muito profundo nessa noite, e por isso Ele te trouxe aqui em especial hoje à noite. Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo para falar com você muito importante. E quando você escuta um culto pela internet, eu sou apaixonado, eu escuto vários por dia. Mas eu te aconselho, cara, você que veio aqui hoje, na IADEB Barreiras, hoje, quando você saiu de casa, Deus disse assim: eu estou preparando uma palavra exclusiva para falar para você, porque eu quero tratar com você. Eu não estou falando com o pessoal de São Paulo e vai falar com você, não. Eu tenho uma palavra para você essa noite, e eu te trouxe aqui para entregar ela. Quantos acreditam nisso? Eu saí da minha casa para ouvir Deus falar comigo de forma especial, personalizada, exclusiva e sobrenatural. Mas Ele também vai ouvir a minha maior adoração nessa noite. Ele vai ouvir o meu melhor louvor nessa noite. Eu vou me declarar para Ele nessa noite e dizer: eu te amo com todas as forças do meu ser, com todas as células do meu corpo eu te adoro. Não existe um outro lugar no mundo que eu queria estar do que aqui hoje à noite, te adorando com os teus filhos. Eu te agradeço por essa oportunidade. Jesus, abençoa nosso culto nessa noite, papai. Abençoa cada um que está aqui presente, que a sede e a fome deles nessa noite sejam saciadas em nome de Jesus. Se você entrou aqui hoje sem nenhuma expectativa de ouvir Deus falar, sem nenhum pingo de sede, a minha oração é para que você esteja sedento por Ele, para que brote no teu coração uma sede por Ele, por mais dEle, e que Ele possa preencher cada um pedacinho desse dentro de você e saciar essa fome, essa sede dele nessa noite. Não aceitamos nada menos disso de ti hoje, papai. Receba nosso louvor e derrama sobre as nossas vidas o teu sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus. Você que tem fôlego e pode adorar, adore a Ele conosco. Fala para Ele aí. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Aleluia.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Erga a tua mão, ó, faça assim, ó. Só pra te adorar. Adora o Senhor. E fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é É por isso que devido. nós estamos aqui, aleluia. Estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. As palmas glorificam o nome do Senhor, porque Ele está presente neste lugar. Glória a Deus. Eu confesso que eu estou sentindo uma doce presença, e quando o Ítalo ministrava aqui, eu já senti uma presença tão grandiosa do Espírito Santo. Eu acredito que todos aí estão sentindo também como é forte aqui, é forte aí também, aleluia. Glória a Deus. As palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar.
sentiu o Senhor tocar? Aleluia. Eu também senti. Nós também sentimos, aleluia. Oh, gente, a presença de Deus é tão gloriosa. O Espírito Santo enche este lugar com tanta maestria. Aleluia. Mergulhe na presença dEle. Feche seus olhos. Sinta essa doce presença nessa noite. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece.
nosso amado Yeshua. Que presença gloriosa, aleluia. Glória a Deus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Esta casa. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Nós deixamos ela pra você, Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos templo. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. E este louvor diz que essa casa é sua, este templo é seu. Esse templo que somos nós, ele pertence ao Espírito Santo de Deus. E nessa noite ele te pergunta, ele pode habitar dentro deste templo que é você? Ele pode habitar dentro do seu coração, dentro da sua vida? Nós vamos cantar mais uma vez, essa casa é sua. E se você sentir no seu coração que você tem a liberdade, que você vai dizer assim, Espírito Santo, você tem a liberdade, a casa é sua. A casa é sua, Espírito Santo, pode entrar. Agora saiba que quando o Espírito Santo de Deus chega, a mudança acontece, mudança para melhor.
O Espírito Santo de Deus, ele chega e limpa, ele tira as raízes dos males, ele tira a tristeza. Então, nesta noite, se você quer que o Espírito Santo de Deus habite e que ele more neste templo que é você, coloque a mão no teu coração e feche os teus olhos e declare mais uma vez conosco. Vamos lá? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é tua, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Se você convidou, ele vai ser bem-vindo nesta casa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu quero convidar você para se assentar um pouquinho. E quero te convidar para um momento do culto que é maravilhoso. Para nós estarmos adorando a Deus também com as nossas finanças, com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Foi ministrado aqui há alguns dias que Deus não quer nosso dinheiro, Deus quer nosso coração. E às vezes eu fico olhando para Deus pedindo algo para nós, assim como Ele pede para Isaac. Eu nunca vejo Deus pedindo para mim ofertar e dizimar e Ele tirando esse dinheiro de mim. Porque se você conversar com qualquer dizimista e ofertante, ele vai dizer para você que quanto mais você abençoa a casa de Deus e o reino de Deus, mais prospera na sua vida financeira. Um culto sem dízimo e oferta é um culto incompleto. Eu costumo dizer, gente, a gente adora a Deus com todas as partes do nosso ser. A gente adora Ele com a nossa roupa, com o nosso tempo, com a nossa voz e com o nosso dinheiro, não? Não faz sentido eu adorar Ele com apenas parte do meu ser, se eu quero 100% da minha vida abençoada. Era como se eu dissesse assim, não, eu quero que o Senhor abençoe tudo na minha vida, mas o meu dinheiro não precisa de bênção, não precisa de Deus ajudando, não precisa da interferência de Deus. A gente deixa de viver um Deus por completo. E a nossa adoração também não pode ser incompleta. Então eu quero te convidar nessa noite para a gente estar adorando a Ele com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E entenda, só faz isso quem tem renda. Se você não faz, a minha oração é para que Deus esteja colocando uma renda extraordinária na sua vida, abrindo uma porta de emprego extraordinária na sua vida, para que você possa ser abençoado grandemente e ser uma grande bênção na vida de outras pessoas. Mas você que pode, adore a Ele. Adora a Ele com o teu melhor. Adora a Ele também de coração, com alegria, porque Deus ama quem faz com alegria. Amém? Glória a Deus. Se você precisar de um envelope, só fazer assim com a mão, que o nosso obreiro Eduardo vai estar levando o envelope até você. A gente tem também o nosso Pix, que você pode estar fazendo uma transferência, pode estar pegando um envelope e levando para casa com fé, dizendo, Senhor, eu quero abençoar, mas não posso, mas vou levar esse envelope pela fé, porque eu quero te honrar com as minhas finanças. Mas se você precisar do envelope, faz um sinal que o Eduardo vai levar até você, amém? Glória a Deus. Conhece a Jesus.
de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Bater palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por esse momento de louvor e adoração, que nós estivemos aqui te adorando, Jesus, e te colocando em primeiro lugar nesta noite. Pai, nós oramos por todas as pessoas que estão aqui, por todos os irmãos que estão aqui reunidos adorando o Senhor. Nós oramos por todos que não puderam estar aqui, Pai. Estar com eles, Jesus, seja com eles. E nós oramos por cada dizimista e ofertante na casa do Senhor. Pai, abençoe-os, abençoe essas famílias, Pai, que não falte nada nos celeiros, não falte nada na mesa, mas muito mais, que elas tenham tanto que elas possam abençoar as outras pessoas. E se ainda tiverem pouco, no pouco elas sejam fiéis, Pai. Pai, nós oramos também, Jesus, por todas as pessoas que estão enfermas neste momento. E nós te pedimos, Pai, coloque a tua mão poderosa, a tua mão de cura, Pai, a tua mão de libertação sobre a vida dessas pessoas, Pai. Muitas pessoas que estão em leito de hospitais, muitas pessoas que estão doentes espiritualmente, emocionalmente. Pai, seja com elas, Jesus. Fortaleça-as, Pai. Nós cremos que o Senhor é fiel para curar e restaurar. Amém? Gente, que presença maravilhosa que eu estou sentindo aqui hoje. Que coisa gostosa a presença de Deus no nosso meio. Amém? Eu quero te convidar para nós estarmos orando pelas nossas crianças que vão ter um momento especial com Deus ali na nossa salinha. Quero te convidar para vocês estarem junto comigo, orando por elas. Estenda suas mãos para cá. Ministre sobre a vida delas nessa noite. Declare sobre a vida delas. Pai querido, nós te apresentamos as nossas crianças nessa noite. Pai, protege elas, guarda elas como a menina dos teus olhos, que elas possam crescer em graça e sabedoria nos teus caminhos. Pai, que nós como igreja, que ainda não temos filhos, possamos nos responsabilizar, a ajudar os nossos irmãos, a mostrar para esses pequenos os caminhos do Senhor. Abençoa a vida da tia que abdicou de participar do culto e dedicou o seu tempo a estar ministrando sobre a vida dessas crianças. Abençoa a vida dela. Abençoa, meu Pai, o que vai ser falado a elas, que elas possam entender e crescer mais de Ti naquele momento ali, assim como nós aqui. Ministra o coração delas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos acreditam que a Tua palavra tem poder? Amém? Você sabia que Deus foi quem deu esse poder a nós? Você sabia que nós temos poderes que às vezes não temos conhecimento? Você sabia que muitas vezes a gente fica como aquele elefante que cresceu entendendo que a corda era mais forte do que ele, mas que na presença de Deus vai se tornando cada vez maior, e às vezes a gente não tem noção que dentro de nós existe um Deus que pode nos dar vários poderes, inclusive de romper a corda. E às vezes a gente fica aprisionado em tantas coisas que a gente não tem noção que nós temos poderes
para destravar e quebrar essas coisas. E Deus te trouxe hoje aqui porque Ele tem algo importante para falar na sua vida. Ele quer colocar no teu coração que você tenha noção da grandeza do poder que existe em você e que está adormecido, ou que não está sendo usado. Mas Deus quer nos acordar nessa noite, amém? Quantos acreditam? Então, se você acredita que você tem poder, eu quero que você venha para cá. Estenda suas mãos para cá. Gustavo, vem para cá. Vocês ficam aí, para cá não. É uma grande honra nós estarmos hoje ouvindo a ministração desse grande homem de Deus. E eu quero te pedir para você estar estendendo suas mãos para cá e declarando sobre a vida dele nessa noite, que ele possa usar o poder que Deus deu a ele, de declarar as tuas palavras sobre as nossas vidas. Pai, aqui está o seu filho Gustavo nessa noite. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja, Senhor, usando o teu filho como o Senhor nunca usou antes. Que o Senhor coloque nas mãos dele, na boca dele, no coração dele, Pai querido, aquilo que a tua igreja precisa ouvir. E tudo aquilo que o teu filho tem ouvido do Senhor nessa noite, que ele possa transmitir para nós, sem medo, sem reservas, sem vírgulas. Que nós possamos, meu Pai, aprender, crescer e colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Que nós estejamos aptos e abertos a crescer com o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Te agradecemos pela vida do Gustavo e te pedimos, usa ele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Uma boa noite. Para mim é uma satisfação imensa, uma alegria imensa para mim estar aqui pregando uma coisa que eu amo, né? Sempre amei, que é a palavra de Deus. Só não tive coragem. Mas graças a Deus tenho sempre uma oportunidade para a gente falar do amor de Deus, pregar o amor de Deus. Apesar que tantas pessoas que vieram aqui, usadas pelo Espírito Santo, né? Pessoas revelando seus dons, como Dona Tessa, Daiane, outras pessoas que pregaram aqui, que Deus falou tremendamente. O Espírito Santo falou de uma maneira grandiosa e poderosa. E eu falei, Espírito Santo, me use também, da mesma forma que você usou aquelas mulheres de Deus durante esse tempo. Eu também quero que o Senhor me use também como você usou ela. E confesso para vocês que a mensagem que eu vou trazer é meio que, vamos dizer assim, um alerta, né? É um alerta para todos os cristãos. No mundo em que vivemos, hoje meio conturbado, e um mundo em que vivemos, que vamos viver, né? Daqui para frente, são coisas assim que a gente tem que saber na nossa vida e nos preparar para que esse dia venha e a gente esteja preparado para ele e para o nosso dia a dia também, né? A palavra que eu vou trazer hoje, ela é temática, não é expositiva, mas temática. É sobre vigiai. É uma palavra assim que, para vocês refletir comigo, porque Deus falou comigo, e algum tempo atrás, e eu falei, Deus, e através de um versículo, que eu vou citar ele agora há pouco, eu falei, nossa, não sabia, eu não tinha prestado atenção. Falei para Deus, não tinha prestado atenção. E foi destrinchando,
fui atrás de informações e mais informações, e fui falando, Deus foi falando comigo, através dessa mensagem. Nossa, Pai, que profundo, e a cada dia mais que eu fui pregando, fui pesquisando, Deus foi falando ao meu coração, Deus foi falando à minha vida, e é uma coisa assim, que nós devemos saber e alertar, e Deus queria tratar com a igreja. Eu falo para a igreja, pregue essa mensagem para a igreja. Eu estou pedindo. E eu vou começar com uma pergunta para vocês. É uma pergunta, você não precisa me responder. Você mesmo pode pensar, aí mesmo, da sua cadeira. E a pergunta é a seguinte: para quem a palavra vigiai é dirigida? Deixa vocês pensando, para quem é essa palavra? A palavra vigiai é dirigida. É para o ímpio ou para a igreja? O que vocês imaginam? Será que é para o ímpio ou para a igreja? Eu fiz uma pergunta esses dias para um amigo meu, cristão também, e a gente estava conversando, batendo papo, e eu falei, cara, fazendo um teste normal, você respondeu uma coisa, aí eu olhei para assim, sim, pode falar. A palavra, para quem a palavra vigiar é dirigida? Ele pensou, aí depois eu fui falar, perguntei, é para o ímpio ou para a igreja? Aí ele falou, cara, eu acho que é para a igreja. Aí eu, muito bem, parabéns. Então a gente tem que diferenciar o que é o ímpio e o que é a igreja. O ímpio, ele é aquele que não tem fé ou despreza qualquer tipo de religião. É um indivíduo, ao contrário, a religião. Discurso de ímpio, que possui valores contrários ao estabelecido pelo senso comum, aquele que ofende os pais, a moral, a justiça e o indivíduo. Esse é o ímpio. A igreja somos nós que temos a palavra de Deus, né, que estamos na igreja, acreditamos em Deus, confiamos em Deus e estamos aqui por um motivo, porque confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra vigiai no hebraico, ela significa assistir, estrita atenção, a ser cauteloso, ativo, tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém, né? Na verdade, eu vejo algumas coisas, até mesmo em filme, no dia a dia, a gente vê assim, quando o cara, em uma empresa, ou no empreendimento, e contrata um segurança, ele tem toda a noção do que é vigiar. Ele fica prestando atenção, aquela pessoa está agindo de tal forma, está se comportando de tal forma, não é? Se comportando de tal forma que melhor você prestar atenção no que ele está fazendo. Pode ser uma vítima, alguma coisa. Então, bora vigiar para que ele não venha ocasionar alguma coisa à empresa, né, ou o local. Mas vamos lá. Eu quero abrir a palavra, começar em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, só um pouquinho. Eu vou usar King James, porque para mim é a minha base. Apocalipse 3, versículo de 3 a 4. Deus está tratando com a igreja de Sardes. Vamos lá? Primeiro, Deus está tratando com a igreja de Sardes. Vamos lá? Lembre-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrependa-te. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não sabereis a que hora eu virei sobre ti. Tens uns poucos nomes de Sardes que não contaminaram as suas vestes.
uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram o quê? As suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Abre a igreja. Deus está tratando aqui com a igreja de Sardes, e uma das coisas que ela trata é isso. Foi um dos versículos que Deus tratou comigo nesses dias que eu comecei a pesquisar, comecei a desenvolver a mensagem. Foi isso. Eu comecei a pesquisar, e através de uma pergunta de um escritor, ele me falou isso. Ele falou, lendo, eu percebi que ele está se tratando de uma igreja, ele está se tratando de nós, da igreja. Então, quando ele fala, virei como não falemos, portanto, que eu tenho recebido e ouvido, e guardas e o arrepende, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como ladrão, e tu não sabereis a que hora eu virei sobre ti. Deus está falando sobre quem? Sobre a igreja. Lucas 12. Lucas 12. Gente, nervosismo é normal, viu? Todo mundo que sabe aqui que está na frente sabe que isso é normal. Lucas 12, versículo 35 a 38. Olha o que a igreja, olha o que Lucas, que o Senhor Jesus Cristo afirma. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor encontra vigiando. Vou citar de novo. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor encontra vigiando. Pergunto para vocês, para quem é a palavra dirigida nesses dois versículos? Para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro das 10 virgens, e das 10 loucas e as 10 prudentes. As 10 virgens, as 5 loucas e 5 prudentes. E quando Deus falou comigo a respeito dessas 5 loucas e 5 prudentes, você observa a palavra de Deus, quando ela fala sobre a lamparina, que uma tinha a lamparina e estava cheia, e a outra estava só com a lamparina, mas não estava cheia de Deus. Eu só estou citando. Quem quiser ver o versículo, está em Mateus 25, 1 a 13. A palavra de Deus, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a lamparina é o caminho, é a palavra de Deus. Se você observar bem, as duas tinham a palavra. As duas tinham a palavra. Tanto a louca, tanto a prudente como a louca. As duas tinham a palavra de Deus. Só que uma era mais cheia, uma estava vigilante. A outra não estava tanto, mas tinha a palavra de Deus, mas não estava tanto. É tanto que veio o noivo à meia-noite e a levou, e as outras 5, para quem conhece a história, ficou, né? E Jesus deixou, e as outras Deus a levou. Mas eu faço outra pergunta para vocês. Aqui eu citei para quem é a palavra dirigida, o vigiar é dirigida, e eu vou citar outras coisas. Por que devemos vigiar? Por que devemos vigiar? Separei alguns tópicos para explicar para vocês o porquê devemos vigiar. Vamos lá? Primeiro, para não cairmos em tentação. Eu acho que essa palavra, Mateus 26, 41, por favor. A palavra de Deus fala, para não... Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse, vigie e ore para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Uma das coisas, umas palavras-chave que eu coloquei, é porque para não cairmos em tentação, a gente precisa vigiar. Nós precisamos vigiar constantemente nas nossas vidas.
Precisamos estar sempre atentos para não ser pego de imediato, porque quando eu falo assim, às vezes a gente está, vamos dar um exemplo aqui bem básico, para um cara que é alcoólatra, que desviou, mas depois que afastou de Deus, desviou, depois voltou para Cristo. Ele não pode passar, por exemplo, de um boteco, perto de um boteco, ou sentar numa roda de amigos, esteja bebendo. Para ele não está vigiando. Então, todo vigiar é você direcionar o seu foco para outras coisas. Por exemplo, você sabe que ali vai te levar à tentação, você sabe que ali vai te levar ao erro, você sabe que ali vai te levar a falhar com Deus. Então, o que você tem que fazer? Você tem que afastar e desviar o seu foco da tentação. Eu me lembro muito bem que eu estava com o Ítalo, perfeito, esse exemplo que eu lembrei aqui agora, de repente, a gente estava num rio, estava com nossas esposas, e a gente estava virado, estava sentado, e a nossa esposa tomando banho, e de repente desceu duas, bate de um mulherão, nós assim, falar, e aí estava a nossa frente tirando foto, pose, a gente olhou assim, eu e o Ítalo olhamos assim, cara, está errado. O que nós fizemos? Saímos do nosso lugar, fomos para outro lugar, demos as costas para elas, e assim a gente, apesar que não ia acontecer nada, né? Mas a gente, por motivo de vigilância, a gente procurou se afastar da tentação, e muitas vezes a gente é dessa forma. Segunda, para não ser pego de surpresa. Vamos lá, Mateus 24, 42 e 44. Mateus 24. Mateus 24, 42 a 44. Olha como nos diz a palavra de Deus. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Entenda isso, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Esteja também sempre preparado, pois o Filho do Homem virá quanto menos espera. Isso ele está se tratando às vezes das pessoas, às vezes quando eu falo para não ser pego de surpresa, às vezes a gente se trata assim da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus Cristo vai voltar. É por isso que a gente tem que vigiar. Mas às vezes a gente pensa, poxa, a gente não sabe que hora Jesus vai voltar. E às vezes eu me lembro de uma história que eu vou só citar, não vou falar da pessoa, só uma circunstância, que é só da ocasião meio que aconteceu, que eu achei isso interessante. Quando eu estava meditando nesse versículo, me veio essa memória daquele rapaz que é conhecido da gente, que é o filho da Mayla, se não me engano, e não vou falar da pessoa, estou falando da circunstância. Ele chegou, pegou a sua moto, saiu, foi para a faculdade e de repente aconteceu aquele acidente. Eu falo de coisas do nosso dia a dia. Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. A gente não sabe o que vai acontecer com você. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que Deus tem preparado. É só um momento da sua volta? Não, às vezes a gente tem que estar preparado perante a Deus. Todos os dias, constantemente, sempre vigilante, para que não podemos cair nessa surpresa. Terceiro, Mateus 7, 21 a 23. A palavra de Deus fala para não sermos envergonhados.
Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afaste de mim, vocês que obedecem à lei. Deus está tratando com quem aqui? Se não é com o seu povo, com a sua igreja. Quem é aqueles que fazem milagres? Quem é aqueles que dizem Senhor, Senhor, que estão todos os dias aqui na igreja, que estão no púlpitos por aí, estão fazendo milagres, e a gente não sabe de que forma essa pessoa se encontra, de que forma ele se encontra perante Deus. Então Deus está falando para aqueles que estão dentro da igreja. Todos esses tópicos Deus está falando para aqueles que estão dentro da igreja. Deus não está falando essa mensagem para um muçulmano, nem um jesuíta, nem um islamismo. Deus está falando para um povo de Deus. Então, para não sermos envergonhados, devemos estar sempre vigilante. E às vezes a vergonha vem para o lado do evangelho. Às vezes tem tantas pessoas que fazem, pessoas, homens, pastores, que cometem adultério, que tratam mal suas ovelhas, que não dão bons frutos, que estão envergonhando o evangelho, que estão envergonhando a Deus. Então, terceiro tópico, para não sermos envergonhados. Mateus 7:13. Esse eu encerro tópico 4. Porque devemos vigiar? Porque estreita é a porta. Entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla. Larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. Outros motivos para que possamos vigiar. Porque devemos vigiar constantemente e afastados da tentação e do mal, para que também, perdão gente, perdi, porque estreita é a porta. Deus está falando aqui que é difícil, complicado, não é fácil entrar no reino dos céus. Para você entrar no reino dos céus, você tem que pagar um preço. O Senhor pagou o preço na cruz, nós, para perdoar os nossos pecados, sim. Mas qual é o preço que nós devemos pagar aqui? A nossa vigilância, nosso compromisso com Deus, né? Nossa adoração a Ele, está constantemente vigilante, está constantemente adorando, está constantemente falando com o Pai. Mas de que devemos vigiar? No próximo tópico, mas de que devemos vigiar? Não é? Deixa eu só botar 6 números. De que devemos vigiar? Todo mundo, eu acho que já sabe do pecado, né? O pecado é a falta de conformidade com a lei divina, que em ato, disposição ou estado. O pecado, ele é o estado da vontade. Romanos 7, 17 ao 20. Romanos 7, 17 ao 20.
Então agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, nada habita coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar o bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu a quem eu faço, mas o pecado que habita em mim. Como eu disse para vocês aqui, que o pecado é a vontade, é o ato, é a disposição. Então é aquilo que você vem do desejo da sua carne, do desejo carnal, das suas emoções. Então, tudo isso é o pecado. Então, Romanos, Paulo fala isso, porque aquele que faz eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É a prática do pecado. O estado, porque o pecado é o estado da vontade, o estado ou a condição da alma que faz surgir os desejos e atos errôneos, chama-se expressadamente de pecado. É o estado ou a condição da alma que faz surgir os desejos e os atos errôneos, chama-se expressadamente de pecados. Romanos 7, versículo. Como eu estou pregando uma mensagem temática, eu tenho que citar vários versículos. Mas o pecado, fala 7, 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Mas o pecado despertou em mim toda a consubstância. É igual eu falei para vocês. Quando a gente gera o pecado dentro de nós, quando a gente atrai o pecado dentro de nós, a gente abre um espaço da legalidade, é um abismo chamando outro abismo. Então, quando a gente dá essa legalidade para ele, a gente começa a tomar atitudes diferentes do nosso dia a dia. Às vezes, quando a gente está às vezes, por exemplo, quando a gente ira com uma pessoa, quando a gente briga com uma pessoa, hoje, quando a gente faz uma coisa diferente do que manda a lei, a gente sente aquele peso, aquela dor no nosso coração. E às vezes, quando aquilo se começa a vir com mais tona, começa a vir com mais frequência, a gente acaba sendo grossos no nosso dia a dia. A gente começa a demonstrar uma falta de luz das pessoas que não nos vê, né, como um cristão. Então, o pecado ele sempre traz essa imagem que a gente, quando pecamos, dá essa imagem de, como dizer assim, como vamos dizer, essa imagem ruim, que a gente não devemos transmitir para as pessoas. Também fala que a prática do pecado, 1 João, deixa eu primeiro citar, 1 João 3, João 3, 4, João 3. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Filhinhos, 7 e 8.
Filhinhos, não deixe o homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o do diabo peca desde o princípio. Para esse propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Mas eu vou ficar somente no 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Tudo que você comete ou transgride, por exemplo, a Constituição Federal. Tudo que você comete, às vezes, imagina, por exemplo, quando você comete uma coisa que é fora da lei, fora da Constituição, você é o quê? É preso. Você tem um pecado, você acaba sendo preso, ou às vezes acaba sendo justiciado. E a Bíblia não é diferente. A Bíblia não é diferente. Então, tudo aquilo que você faz fora da Bíblia, do que a Bíblia manda, que a Bíblia não manda, você está transgredindo essa lei. Mateus 7,17, Esther. Jesus, ele não veio abolir a lei dos profetas, mas cumpri-la. Nós temos o costume, dentro da igreja, de classificar os pecados, né? Por categorias. Às vezes, classificamos o pecado da adultério, homossexualidade e idolatria em uma categoria, e pecado, ódio, fofoca e contenda em outra categoria diferente. E às vezes a pessoa coloca ali, a primeira categoria é infernal e a segunda é apenas fraca. Tem essa, de vez em quando a gente vê isso, para quem já tem esse conhecimento, que se envolve muito, quem está dentro da igreja, sabe o que eu estou falando. E às vezes nós temos classificado, por exemplo, o adultério, a homossexualidade, tal, é um pecadão, é um pecado grande. Mas aquelas fofocas, aquelas mentiras, aquelas diz-me-disse, o ato de maledicência, e classificamos com outros pecados menores. Para mim isso é uma grande mentira, porque para mim tudo é pecado, tudo é pecado. E só não posso, eu queria Tiago 4,17, Esther. Perdão, gente, eu não vou falar sobre. Sim, não vou citar, Pastor. Eu citei um versículo agora há pouco, que Jesus fala, aquele que eu não vi abolir os profetas, mas cumpri. E eu citei algumas, aqui eu anotei algumas coisas dos mandamentos de Deus. Dos mandamentos de Deus. Às vezes, quem conhece os mandamentos de Deus, fala sobre o assassinato, fala sobre o adultério, fala sobre o seu sim ou não. Fala de muitas outras coisas. E eu citei algumas coisas que me chamam a atenção no dia a dia, na igreja, tanto na igreja como no dia a dia. E Mateus 5, 21 e 22 falam uma coisa tremenda. E Deus fala que veio acrescentar. Deus não veio abolir, mas acrescentar. Às vezes a gente fala, mas o assassinato. Às vezes a pessoa fala assim, aquele cara assassinou uma pessoa. Às vezes o cara fala assim, o cara cometeu um pecado, assassinou aquela pessoa, que coisa horrível. Ele está em pecado. E às vezes
Deus falou alguma coisa que a gente está no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na igreja, e a gente comete às vezes isso, que é o caso do assassino. E a Bíblia fala que aquele que ira contra o seu irmão, ele já cometeu um assassinato. Aí eu coloquei uma coisa que me chamou a atenção, e eu anotei que Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, e eu coloquei assim: o assassinato pode estar no campo das palavras e das emoções. O fato de cultivar o ódio contra alguém já implica na transgressão do mandamento. 1 João 3:15, para não ficar nas minhas palavras. Gente, eu confesso que essa palavra foi Deus que me pediu. Eu sei que não é uma palavra muito assim das emoções, que trata das nossas emoções, mas é uma palavra de alerta. E 1 João 3:15: quem odeia o seu irmão já é assassino, e você sabe que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Porque a gente pregar, eu estou falando aqui sobre vigiar, sobre por que devemos vigiar, para quem é a palavra e o que devemos fazer para vigiar. E a gente estou colocando algumas coisas, e ainda vou citar um versículo aqui que encerra com a palavra-chave, e eu vou citar agora há pouco, mas é uma coisa que está no nosso dia a dia. Às vezes a gente ira com a pessoa, a gente ofende aquela pessoa, e aquela pessoa sai magoada, sai ofendida, ou às vezes até nos campos, não precisa nem gesticulando, ou às vezes não precisa nem falar, né? Às vezes já vi mais casos, pessoas cristãos mesmo, assim, que aconteceu comigo, também já tinha acontecido comigo também. Tinha pessoas que chegavam, passa por você, mas não fala, a gente dá um oi, tudo bem, mas vira a cara, não sei, a gente não sabe por quê. Mas com uma pessoa dessa não é cristã, então ela não está falando, não falou nada, mas através da sua atitude, dos seus gestos, já ofendeu aquela pessoa, e ocasionou uma ira naquela pessoa, né? Deus fala também do adultério, aquele que adulterar já cometeu pecado, mas porém que desejar outra mulher no seu pensamento, você também já cometeu o pecado. E às vezes nós cometemos, eu acho massa o livro de Oséias, porque o livro de Oséias ele fala a respeito da prostituição da igreja, né, de Israel. Se você for ler Israel de Oséias, você vai ver que Deus trata a igreja como uma prostituição. Por quê? Porque se corrompem com outras coisas que não é dele, né? Qual eu vi aqui agora, que é a idolatria, que eu vou falar agora há pouco sobre idolatria, que às vezes a gente pensa que idolatria é uma imagem, a gente adorar a imagem, a gente adorar um ídolo, ou somente isso, mas não, ela abrange muito mais. A idolatria, ela sempre é comparada com a prostituição. Você, naquele tempo antigo, como eu falo de Oséias, eles adoravam muitas imagens de deuses, e Deus citava que estavam se prostituindo com aquilo. Vamos lá, a idolatria, e vou citar outro que é a idolatria. A idolatria, um ídolo em que colocamos no coração, acima de Deus, qualquer coisa de que gostamos e que confiamos, que amamos, adoramos e desejamos. O ídolo é aquilo que colocamos no coração, acima de Deus, qualquer coisa de que gostamos, de que confiamos, de que amamos, adoramos e desejamos. Olha o que o dicionário nosso fala.
Eu achei isso massa. Depois eu fui pesquisar o que o dicionário nosso fala sobre idolatria. Define idolatria como adoração a ídolos, adoração ou reverência excessiva a qualquer pessoa ou coisa. Então percebemos que o ídolo é tudo que recebemos mais atenção do que Deus. É tudo aquilo que colocamos, que amamos mais do que Deus. Dona Tessia trouxe uma mensagem que a gente comentou até no grupo de vida sobre o jovem rico. O jovem rico, ele preferiu o dinheiro dele do que a Deus, do que servir ao Senhor Jesus Cristo. Então ele colocou aquilo no coração dele, mais amor do que a Deus. Eu lembro de uma história de John Bevere, ele contando duas coisas que eu achei interessantes. Uma que estava dentro da igreja, um rapaz dentro da igreja, que assíduo, frequentava a igreja, só que ele tinha um vício. Ele não sabia, ele só soube, o pastor John Bevere só soube depois que testemunhou, que ele contou. E ele gostava de fumar. E estava dentro da igreja assíduo e gostava de fumar. E ele sempre pediu a Deus, aqui, Deus me liberte desse cigarro, me liberte. E nunca Deus ele nunca se libertava desse cigarro. E um dia um amigo dele convidou o amigo dele: vamos para a igreja, cara, vamos lá e tal. E ele veio para a igreja, foi para a igreja, e lá o amigo dele se encontrou com Jesus, aceitou a Jesus como seu Salvador. E o que aconteceu? O amigo dele deixou o cigarro. O amigo dele foi transformado completamente. E ele perguntou: Deus, como meu amigo foi transformado e eu não entendi. Aí foi orar no seu quarto, orando e clamando ao Senhor. Deus falou com ele: como é que você deixa se você ainda gosta? Como é que você quer deixar uma coisa que você ainda gosta de fazer? Então, às vezes gostamos de praticar aquilo, realmente, então estamos praticando, então colocando aquilo no lugar de Deus. Gostamos, então ele continua praticando, e aquilo ali, ele não está sendo vigilante? Não. Ele não está sendo vigilante. Ele se arrependeu? Não. Ele não se arrependeu. Porque o arrependimento é aquele que transforma a nossa mente. É tudo aqui que transformação da mente. E ele não se arrependeu. E não precisa abrir, mas 1 João 5:21 e 1 Coríntios 10:14. 1 João 5:21 fala: filhinhos, guarde dos ídolos. E 1 Coríntios 10:14 fala: fuja da idolatria. Fuja da idolatria. Portanto, tópico 3. Portanto, livre-se. Olha o que 1 Pedro 2:1 fala. Abre aí, Esté, para mim. Faz um favor. E 1. A minha versão vai estar um pouco diferente. Eu acho que vai estar diferente. Portanto, livres de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então, mais uma coisa que devemos vigiar, né? Do nosso dia a dia. São coisas pequenas, são coisas, né, que a gente está no nosso dia a dia, que a gente tem que se policiar e às vezes fugir disso. Então, portanto, livres de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. É uma coisa que tem, muitas pessoas têm, é uma coisa que está no meio da igreja, no meio do dia a dia, a maledicência. A pessoa que fica falando mal das pessoas, suspeitando mal das pessoas, é uma coisa assim que surreal. E às vezes está até meio dentro da igreja, adorando o Senhor, louvando ao Senhor, mas quando sai da igreja ou quando se juntam, fala:
besteira, fala mal de alguém, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal da outra pessoa. Sempre precisa falar mal. E aí comete esse pecado que é tão terrível como, então leva para o inferno, tanto como o assassinato, como a prostituição, como o adultério. E não leva para o céu. Deus não gosta disso. Em 1 Pedro 3, 10 e 11. 1 Pedro 3, capítulo 3, 10 e 11. Olha só que interessante. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Aqui eu faço um complemento sobre o que eu falei sobre a maledicência. Eu queria que eu guardei isso aqui com uma palavra-chave, porque ele abrange, Gálatas 5. Eu deixei esse versículo, um dos versículos, por último, porque ele dá um resumão, praticamente, sobre alguns pecados que estão no meio de nós, da igreja. Gálatas 5:19 até o 21. Olha só que interessante, deixa eu ver se está na versão. Gálatas. Deixa eu ver se vai estar na minha versão, vai estar diferente. Gálatas 5:19. Olha como é que fala. Ora, as obras da carne são manifestas: moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, que a gente acabou de ver, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o quê? Não herdarão o reino de Deus. Todos esses nós que praticamos essas coisas não herdaremos o reino de Deus. Colossenses capítulo 3, (5 e 8). Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade, só estou fazendo um complemento, a imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Ganância é a idolatria. 8. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem indecente no falar. Tudo isso que eu falando para vocês, os mandamentos, algumas coisas dos mandamentos, e o mandamento do Senhor Jesus Cristo, ele resume só numa coisa: amará o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu próximo, e Deus acima de todas as coisas, se você ama o teu próximo, você não vai cometer nada disso tudo. Você não vai irar contra o seu irmão, você não vai cometer um assassinato, que é irar do seu irmão, você não vai se prostituir, você não vai cometer nada de que foi tratado aqui,
em Gálatas, porque você tem um amor para o seu irmão. Então, eu acho uma coisa interessante, Deus falou comigo em 1 João, capítulo 2, eu acho isso fantástico. 2. Perdão. Gente, eu me perdi, peraí. Sim. É o 9, Esther. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão está em trevas até agora. Aí eu coloquei que a falta de amor, ela leva para o inferno. A falta de amor, ela sempre vai levar para o inferno, porque todas essas coisas que eu falei sobre vigiar, sobre para não cairmos em tentação, são essas coisas que Deus colocou e quis tratar com a igreja, com vocês. Eu sei que é uma mensagem um pouco grossa, uma mensagem um pouco pesada, mas é uma mensagem essencial para o que nós vamos viver daqui para frente. Eu tenho uma noção de algumas coisas que eu não vou tratar aqui agora porque o tempo não dá, mas assim, o momento que vamos vivermos, o momento que estamos prestes para viver, as perseguições que vamos encontrar agora daqui para frente, e eu posso ver que cada dia mais está sendo mais estreito, né? As pessoas, ou alguns outros países, como eu falei aqui um dia do estudo sobre Mateus 24, a perseguição dos cristãos aumentou muito mais que vocês imaginam, em Portas Abertas. Eu vi isso, falei isso em Portas Abertas, fala sobre isso. Então, assim, as dificuldades que vamos enfrentar, o que enfrentamos no dia a dia, precisa de uma vigilância. Você precisa estar atento a todo momento, atento para não cairmos em tentação, para não ser pego de surpresa, para não sermos envergonhados e nem envergonhar o Evangelho, para que a gente possa alcançar a cruz, para que a gente possa alcançar aos céus. Uma coisa que o versículo que Deus colocou no meu coração, e Ele colocou, e eu falei, Deus, que assim, vou falar terrível, mas ao mesmo tempo a gente possa se alertar sobre isso que eu estou falando, nos alertar sobre isso que eu estou falando. 1 Pedro 4,18, olha só como é que não é fácil e é estreita a porta. Olha só que interessante, 1 Pedro 4,18, minha versão: se o justo é difícil ser salvo, imagine o que será do ímpio, o pecador. Se o justo é difícil ser salvo, imagine o que será do ímpio pecador. Essa palavra me deu meu Deus do céu. Aí eu falei, Deus, comigo mesmo, Deus, nós somos pecadores, Pai. A gente constantemente estamos errando. E Deus falou comigo a esse respeito. E eu falei, cara, olha o primeiro tópico que você colocou.
Fuja. Ah, é difícil. Ah, não é fácil. Mas Deus dá o escape. Deus dá o escape. É igual você fugir, você está em um caminho. Sabe que aquilo ali vai te trazer a perdição. Você vai nesse caminho? Não, você vai desviar dele. Você vai desviar dele. Você sabe que aquela pessoa vai te fazer pecar. Você vai de encontro, você vai se envolver com essa pessoa ou vai fugir dessa pessoa? Você sabe que aquela irmã que fala besteira ou que fala mal das outras pessoas, que a gente gosta, a gente sente assim meio triste, a gente vai continuar com comunhão, com amizade, ou às vezes vão alertar ela ou vão fugir dela? Ah, mas aquela pessoa me falou tanta bestagem, eu estou com vontade de falar uma merda para ela e eu vou falar aquilo que está na minha cabeça, na minha boca, e eu vou falar um monte de coisa para ela, e ela vai, você fala, e ela vai se ira também, você se ira, e as duas cometem uma coisa, um pecado que se chama assassinato. Aí você vai fazer o quê? Cara, eu vou me calar, eu vou ficar quietinho, e vou para meu quarto, vou pedir licença, e vou esperar acalmar aquela ira, aquela vontade, e pedir perdão a Deus, e ir lá, conversar de novo com a pessoa, reconciliar de novo com a pessoa. Então você tem que sempre estar fugindo. É complicado, mas também assim, não é impossível. Não é impossível. Deus acabou de falar que você tem que fugir dela. E aqui vou citar alguns versículos que sim, é para ter citado, mas deixa. E para minha concluir, eu coloco aqui como devemos nos preparar para a vida de Cristo com vigilância. Aqui Deus falou comigo a respeito de algumas coisas, como você se deve se preparar. E uma dessas coisas, Deus foi falando comigo. E é uma coisa muito simples. É uma coisa assim que a gente tem que se tocar e prestar mais atenção no nosso dia a dia. A palavra de Deus fala aqui em 1 João 5,18, ela fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. É igual eu falei para vocês, o arrependimento genuíno, o arrependimento, ele é a transformação da nossa mente. Se você realmente quer ser transformado, se você realmente, Deus, eu te aceito, eu quero me livrar desses pecados, principalmente daqueles que mais te perseguem, aqueles que mais que está do dia a dia, porque o demônio, Satanás, ele ele vem na sua fraqueza, na sua maior fraqueza. Aqui que você realmente é mais fraco, ele vai vir ali, ele vai agir daquela forma. Mas Deus está falando aqui que você nascer do novo, você é protegido por Deus, porque você se arrependeu. E quando a gente se arrepende, a gente segue um caminho de amor com todos, para com todos, vigilantes a cada dia mais. Colossenses 3:13, ele fala: suportai uns aos outros. Esther, só vou citando, você precisa colocar. Colossenses 3:13, suportar uns aos outros. É outra coisa que você deve fazer para se preparar para isso, é suportar uns aos outros. Hebreus 2:17, ele fala: sem santificação ninguém verá o Senhor. 2 Coríntios
7 e 1. Gente que quiser os versículos, eu posso estar colocando nos grupos. 2 Coríntios 7 e 1. Observação. Aí eu vou querer que você abra, Esther. 2 Coríntios 7 e 1. O que ela... Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade do temor de Deus. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de todo o que contamina o corpo. Tudo que contamina o corpo, nós temos que purificar. Fazendo o quê? Amando, aproximando de Deus, lendo a palavra, se entregando ao Senhor Jesus Cristo, se enchendo a cada dia mais, vigilante a cada dia mais, para que nós não possamos cair em tentação. Nos preparando para que não sejamos pegos de surpresa, ou às vezes envergonhados. E eu encerro com uns versículos chaves, uma das maiores promessas que nós temos. Com tudo isso, porque a gente é uma batalha, não é fácil, A gente passa por momentos tribulosos da vida, e vamos passar momentos tribulosos que vão necessitar dessa vigilância, de nos policiar cada dia mais nessa questão. Mas olha o que Apocalipse 2:7 fala: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Para mim, essa é uma das maiores promessas que temos, e é o que eu quero, não sei vocês, mas é o que eu quero, continuar firme aos pés do Senhor. Eu quero continuar firme, eu quero continuar sempre atento. E Deus, quando falou isso comigo, porque eu não estou falando só com a igreja, mas Deus falou isso comigo, doeu em mim também. Eu não sou pecador como vocês são, eu tenho falhas como vocês são. Às vezes a gente está aqui para passar aquilo que Deus tocou no nosso coração, como os demais. Deus falou com os demais aqui na frente, porque Deus falou algo no coração que eles queriam passar para a igreja. Foi a mesma coisa que Deus fez comigo. E ele falou: filho, eu preciso que você pregue vigiai. Eu preciso que você pregue arrependimento. Porque é isso que as maioria dos profetas estão falando. É momento. Os profetas estão falando, é momento de arrependimento. É o momento de rever. Porque o que vamos enfrentar não é coisas difíceis. Eu posso ver, cara, tanta coisa que vamos enfrentar: crise energética, perseguição aos cristãos, crise de fome já está começando, já começou, os alimentos aumentando, os containers agora parados, e as faltas de comida no Reino Unido, no Japão, nos Estados Unidos. Eles falando agora do lockdown climático. Então vemos clima sendo modificados a cada momento, mais furacões, mais tempestades, mais terremotos. Estamos presenciando o que eu posso ver nessa cosmovisão que eu tenho desse meio político, e o que eu posso ver é que estamos assim, pertinho. E se a gente não estiver vigilante, constante, orando, buscando sempre
nós não vamos aguentar. Eu me lembro muito bem que eu estava no grupo de vida, Deus me tomou, e Deus me tomou, foi um poder assim maravilhoso, e Deus começou a profetizar no meu coração, e começou a profetizar para a igreja, e todos que estavam ao redor ouviu o que Deus falou: filhos, está vindo tempos difíceis, e se vocês não estiverem apegados a mim, se você não estiver próximo a mim, vocês não vão suportar. Por que eu estou pregando vigilância? Por que a gente está pregando? Porque Deus falou algo tremendo em meu coração esses dias. Deus falou bem assim comigo, eu questionando essa questão de vigiar, como é que é Deus? E Deus falou: filho, preste atenção. Ele falou assim, Deus sempre faz comparação. Por exemplo, 40 dias e 40 noites de Moisés ficou. Deus ficou 40 dias e 40 noites jejuando. E Deus falou bem assim comigo: quando eu libertei o povo do Egito, as pragas foi para os meus, ou foi para os faraós e seus servos? Foi para o faraó e seus servos. Aí Deus falou: filho, falou o seguinte: na hora da travessia, na hora do deserto, que eles passaram o deserto para alcançar a terra prometida, qual foi o momento que eles mais erraram? No período daquela tribulação que eles estavam passando, daquela dificuldade que estava passando. Foi os momentos, e que é o povo de Deus, é o que estava pegado a Deus. Eles idolatraram, se prostituíram, embebedaram, provocaram a ira um dos outros. Então, esses momentos difíceis, que a gente tem que estar vigilantes, e é uma coisa que vale a pena você chegar um dia nos céus e ouvir: vem bendito do meu Pai, vem bendito do meu Pai. Eu vi uma coisa tremenda em Apocalipse. Eu vi quando estávamos, uma das coisas que eu acho mais massa no livro de Apocalipse é quando Deus fala, quando a gente estamos com eles nos céus, e Ele diz que está com o seu trono no jardim, e em sua volta nós, os santos, aqueles que venceram, louvando e adorando ao Senhor Jesus Cristo. Aí eu pergunto a vocês: vale a pena ou não vale? Vale a pena ou não vale seguir vigilante? Vale a pena ou não vale pagar o preço todos os dias para que possamos alcançar essa promessa que é tão linda, tão maravilhosa, que é o dia que a gente vai encontrar nos céus? A palavra do Senhor diz que bem-aventurados aqueles que creram e não me viram. Bem-aventurados aqueles que creram e não me viram. Todos nós não vimos a Deus, mas todos nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está aqui por um propósito: adorarmos e engrandecermos o nome deles. A gente está aqui com um propósito de não julgar você dos seus erros. Não estamos querendo julgar os seus erros, nós queremos ajudar, até mesmo vocês que estão me assistindo. A gente não quer julgar, a gente quer ajudar vocês, assim como a gente cada dia está ajudando uns aos outros. Então, não estamos para julgar, estamos para ajudar, para você conhecer a verdade, para você conhecer a palavra de Deus e ajudar você, a cada um de nós, a libertarmos desse vício que te aprisionam, ou dessa fraqueza que aprisiona vocês. Então, reflitam sobre isso. Eu sei que poderia ter tratado mais coisas, mas o nervosismo é tremendo. Então, mas eu quero encerrar por aqui. Eu quero que o grupo de louvor
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Diz para o nosso Senhor Jesus Cristo agora neste momento. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Declare para o Senhor Jesus Cristo. É o momento, é agora de você pedir perdão dos seus pecados. É o momento agora de você falar para Deus: Deus, eu quero deixar esse vício, essa fraqueza que me domina o tempo todo. Eu quero deixar, Senhor Jesus. Mude, Senhor Jesus Cristo. Tira aquilo que não é teu do meu coração. Tira aquilo que não é teu. Tudo aquilo que não é teu, tira do meu coração. Faça agora essa oração para o Senhor Jesus Cristo. Deus, a cada dia é um momento, dá-nos uma chance. Ele sara minha alma. Deixa Ele sarar. Ele sara minha Ele sara. O perdão de Deus é completo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Senhor. Aonde você está, feche seus olhos. Ore a Deus. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra que ouvimos da tua parte nessa noite. Senhor, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos de você. Há alguns dias no Clube do Bolinha dos Homens, Kel falou uma palavra que ficou no meu coração. Ele disse assim: quando eu ouço uma mensagem e é ministrado nela alguns tópicos, eu oro a Deus e peço a Ele: Pai, se eu conseguir guardar e praticar pelo menos um dos tópicos que a pessoa de Deus ministrou, eu já vou ter sendo transformado. A minha oração é que você guarde mais do que um dos tópicos que Deus falou com você nessa noite. Que Ele te dê a melhor semana da sua vida. A semana que você vai vigiar como nunca você vigiou. A semana que você vai estar atento como você nunca teve. E que Deus possa te lembrar durante a semana de todas as palavras, ou daquilo que mais chamou a tua atenção enquanto Deus falava as suas palavras através da boca do Gustavo. Teve algo que gritou dentro de você. O Espírito Santo vai te lembrar durante a semana desse versículo, vai te lembrar dessa vigilância, e que você consiga colocar em prática, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus,
Que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos vocês. Amém? A nossa comunhão continua no cafezinho.